Ah, dona Margarida, que saudade. Bom era o tempo que a gente ficava junto, né? Era bolo de cenoura, bolo amanteigado com cobertura de chocolate. Eu te mando as receitas, viu? Porque saúde aproxima. Apvida. Saúde pra valer. Ei você, leitor, leitora do Portal da Holanda, eu sou Humberto Amorim e estou de volta para, neste glorioso dia, apresentar mais uma entrevista com mais uma personalidade, um grande protagonista na sociedade da cidade de Manaus. Eu estou falando de Sabá Reis, que é o secretário municipal de limpeza pública. Mas antes de eu conversar com o Sabá, eu garanto a vocês, vocês verão no final da entrevista, será uma entrevista muitíssimo interessante, até porque nós vamos abordar algo que você deve amar se você não ama. Algo que você ama e eu tenho certeza que depois do que ele vai contar pra gente, você vai amar muito mais. Sabe o que é? A cidade de Manaus, o nosso berço, o lugar onde nós vivemos. Mas é o seguinte, antes de falar com ele, como eu disse, eu quero dizer para vocês que toda grande cidade, toda bela cidade do mundo tem uma área magnífica, uma área belíssima. E essa área é uma área que dá muito orgulho aos moradores. Por exemplo, Copacabana, a Quinta Avenida em Nova York, nós temos a Torre Eiffel, aquela área linda onde está localizada a Torre Eiffel em Paris. Nós temos também, por exemplo, lugares lindíssimos como a 9 de Julho em Buenos Aires. Todo argentino tem orgulho daquele lugar. Não é? Nós temos aqui o Teatro Amazonas e todas essas áreas, não é só os moradores que têm orgulho, que adoram essas áreas. São os turistas que vêm lá de longe, lá da Baixa da Égua, como nós dizemos aqui em Manaus, para visitar essas áreas. Agora vocês sabem por quê? E isso é uma opinião deste apresentador. Vocês sabem por que essas áreas são lindas em todas essas cidades que eu citei? Toda cidade tem uma área belíssima. E sabe por quê que essa área ela continua linda? Por dois fatores. Primeiro, minha gente, proteção. A área é protegida pelo poder público. Existe policiamento, porque essas pessoas de péssima índole, que gostam de pichar, destruir, quebrar, isso tem no mundo inteiro, aqui em Manaus também. Então, existe proteção, essas áreas são protegidas. E também existe uma outra coisa a outra coisa que eu acho é a conservação. O poder público conserva, mantém, vai lá, capina, faz, pinta, acontece. Agora, eu vou iniciar essa entrevista com essa pergunta ao secretário Sabá Reis, secretário municipal do governo, do novo governo, Davi Almeida, o prefeito de Manaus. Ouça uma pergunta que eu vou fazer para ele. Prestem bem atenção. Secretário, depois de tudo isso que eu falei, por que aqui em Manaus, é uma impressão também minha, existe uma cultura de solução de continuidade? Tem uma história que as coisas lindas de Manaus, monumentos bacanas de Manaus, como esse que o senhor revitalizou e reinaugurou ontem à noite, uma belíssima festa. Por que, secretário, que o que é bonito construído pelo prefeito anterior, pelo secretário como o senhor anterior, é abandonado? E precisa, e existe isso, eu tenho visto isso inúmeras vezes acontecer em Manaus. Lá onde eu moro, num conjunto que eu moro, a pracinha construída pela prefeitura, o campo de futebol, está tudo quebrado, está tudo abandonado. Por que existe isso? O senhor acha que isso um dia vai mudar, secretário? O que o senhor revitalizou ontem à noite, o que o senhor reinaugurou ontem à noite, você vai nos dizer o que foi? Isso tem o quê? Prazo de validade? Quer dizer, daqui a pouco, né? Daqui a 8 anos, quando o prefeito for trocado, e isso vai ser abandonado? Porque foi ele que fez, foi o senhor que fez? O senhor concorda comigo que isso acontece muito em Manaus? Bom, primeiro, antes de eu responder a sua bela interpelação a mim aqui nesse momento, eu quero dizer da minha enorme alegria, satisfação de reencontrá-lo. Eu já tive a felicidade de um dia ter sido entrevistado por ti no famoso, importantíssimo programa
encontro com o povo da Rede Amazônica de televisão e que, pela importância do programa, pela tua interlocução, pela credibilidade, eu nunca imaginei que pudesse ser chamado para ir àquele programa. E fui, e no outro dia eu fui muito cumprimentado, e lembro uma pessoa que me encontrou no Mercado da Cachoeirinha, Deusamir Pereira, que você conhece. Sim. Deusamir me encontrou e disse: eu queria te cumprimentar pela forma como tu te saíste na entrevista com Humberto Amorim. Porque aquele programa era uma grife. Não era todo mundo que tinha a chance de ir lá contigo. Deus me permitiu te reencontrar. E nos fez nos encontrarmos através de um amigo comum nosso, que é o Elcio, que é um outro abnegado, um servidor público. Elson Andrade. Elson, meu querido Elcio, da UGP Manaus, o cara que está fazendo essa cidade se tornar uma Manaus bem iluminada, bonita. Por onde a gente anda, a gente vê o resultado do trabalho desse rapaz, que tem sido um parceiraço meu e um parceiraço do Davi, do Rota e de toda a cidade de Manaus. Humberto, quem passa pelo que eu passei, e acho que você acompanhou, eu tive muito mal, essa doença terrível me pegou. Eu fiquei 34 dias fora de combate, 40 fora da administração do Davi, e Deus me deu a chance de ficar aqui, de reencontrar amigos, e desde o meu retorno, eu não tive nenhuma dúvida que eu precisava me desdobrar. Eu precisava dar tudo de mim para que eu pudesse ser merecedor dessa bondade divina e da confiança que o Davi depositou em mim para cuidar de uma cidade bonita, bela, que é a cidade de Manaus, que me proporcionou ser um filho seu, apesar de ter nascido em Parintins, e essa cidade é responsável por eu ter tido 7 mandatos parlamentares, que não é pouca coisa, e me fez conhecer pessoas que me ensinaram muito na vida. Uma delas, o governador Mestrinho, que fui secretário na sua administração, e que tanto ele quanto Humberto Calderaro, que para mim são pessoas que eu vou reverenciar a vida toda, tanto quanto o doutor Felipe Dal. Para mim, 2 expoentes da vida dessa terra, da iniciativa privada, Calderaro e Felipe Dal. E Deus me deu a chance, através da prefeitura do Davi, de restaurar aquele monumento, que é um projeto do Zé Henrique, Bola das Letras, que é uma homenagem a você também, que é do meio, que é do ramo, porque aquele teclado é uma homenagem não só ao seu Humberto, é uma homenagem a todos que fazem comunicação. É verdade. De repente eu passo com o Davi Almeida, nosso prefeito querido, parceiro, em frente do Sambódromo. E aí, feio aquele monumento em homenagem ao Gilberto, só... Feio e abandonado, né? Abandonado, 12 anos que o Gilberto nos deixou. Mas antes mesmo dele nos deixar, ele já estava abandonado, carcomido, oco por baixo. E o Davi disse a mim: Sabá, rapaz, esse negócio está feio, a gente podia arrumar isso, deixa comigo. No outro dia eu comecei a cuidar. Mas eu não tentava, que eu estava no mês que o Gilberto completaria 12 anos de sepultamento, que havia nos deixado. Aí tocamos tudo, o Elcio nos ajudou, o Rota nos ajudou. A prefeitura é uma só, viu, Humberto? Nessa prefeitura não tem frescura, não tem vaidade, não tem pavão, porque o próprio Davi é um ser humano simples. Rapaz, aí tocamos e as pessoas passaram a reparar que aqueles 15 botinhos, eles tinham... Por que 15 botinhos? Porque 15 era o nome tradicionalmente do Gilberto, pelo tempo todo que ele viveu no tradicional partido do Dr. Ulisses Guimarães, PMDB. 15. São 15 botos. 15 era o número político dele. O número político, e o Alexandre Douglas, um arquiteto pernambucano que já morreu, foi quem teve a ideia de bolar aquele projeto para homenagear o Gilberto. E aí, sem nenhuma outra pretensão, Humberto, a não ser aquela da gratidão, porque eu sou grato ao Gilberto, eu aprendi com ele, um homem de fala mansa, um homem que não chamava palavrão, um homem que era professor em ouvir as pessoas.
E eu até ontem fui lá e fiz uma comparação dele com o Davi, porque o Davi é da estatura parecida do Gilberto, sim. Prefeito igual como o Gilberto foi em 56, o Davi não fala palavrão, o Davi não se acostumou a mandar, o Davi é professor em pedir, mesmo daqueles que ele pode mandar, o Davi pede. E convivendo com o Davi, é como se eu tivesse convivido com o Gilberto. Que interessante. É interessante isso, porque o Davi às vezes me conta uma historinha para me tirar do trabalho no dia do domingo. O Gilberto já tinha feito isso comigo quando secretário uma vez. E o coronel Bernardo, que era capitão, é testemunha do que eu disse ontem lá e invoquei o testemunho dele. Eu trabalhava tanto no Gilberto, no governo Gilberto, que um dia ele mandou providenciar passagens para mim e para minha família, e ainda chegou a me mandar um valor financeiro para que eu tirasse 15 dias de férias. Era uma ordem. Era ordem eu me afastar para que eu pudesse deixar um pouco o trabalho. E até nisso eles se parecem um pouco. E eu me atrevi a dizer ontem lá que eu tenho a firme convicção de que ainda verei o Davi. O que aconteceu ontem? Vamos dizer para o pessoal que você ainda não disse. Ontem, foi um dia muito especial, porque ontem, 12 anos do falecimento do Gilberto. E o que houve ontem à noite? 200 dias de gestão do Davi, eu tive a alegria, a felicidade de restaurar aquele monumento que está bonito, está gracioso. Foi reentregue à população. Reentregue, que agora todo mundo percebe que aquilo é uma homenagem ao Gilberto. Mas sabe o que é bacana? Que bacana. 12 anos depois, Humberto, eu sei que você não pôde estar lá, porque você é um daqueles que é amigo, admirador do Gilberto. Sim, sou mesmo. Sei que você é grato a ele. Ontem, rapaz, esse homem, depois de 12 anos, juntou tanta gente no Sambódromo. Que beleza. Tanta gente amiga que fazia tempos que eu não via. Teve pessoas como o Paulo Girardi, que veio de São Paulo. Paulo veio? Veio para participar do evento. Agora tem uma vinícola lá em São Paulo, bem sucedido, que bacana. Mas muito bacana ele ter vindo para participar do evento. Toda a família do Gilberto. O João Tomé fez um discurso. João Tomé é o filho do Gilberto, não é? Em nome da família fez um discurso. Olha que eu já conheço o Tomé há muito tempo. Tomé é retraído. Sim. Tomé tem um pouco o jeitão do pai. Sim. E tal. Mas o Tomé fez um discurso belíssimo. Simplesmente belíssimo. Estava lá o Marcos Polo falando em nome do governo, porque aquele monumento do Sambódromo é um monumento, é um prédio do governo do estado. O João Tomé falando em nome da família e o Paulo falando em nome dos amigos e eu falando em nome da prefeitura, em nome do Davi. Humberto, foi uma noite emocionante, foi uma noite inesquecível, maravilhosa. Eu sou muito grato a Deus por ter me dado a chance de restaurar a Bola das Letras, que as pessoas também não notavam, que passou a ser um símbolo bonito da cidade de Manaus, e esse monumento do Boto Navegador. São duas coisas que eu fiquei muito feliz de ter podido. Passam a ser objetos do orgulho da população, porque estão embelezando a cidade, não é isso? E mais do que isso, Humberto, eu vou te dizer uma coisa. Qual é uma das grandes falhas da administração pública? Quase sempre é que o poder público faz, mas não dá manutenção. Exato. Enquanto o Davi for prefeito, as praças, as ruas, o embelezamento desta cidade. Agora, peraí, secretário. Eu tenho percebido, dirigindo, eu acho que as pessoas que dirigem por aí percebem também, que as calçadas estão ficando coloridas, que o meio-fio está ficando colorido, que, quer dizer, de repente nós estamos vendo um novo brilho no rosto da cidade de Manaus. Isso vai continuar em todas as calçadas que puderem receber esse brilho, essa maquiagem maravilhosa? Olha, eu sei por que você começou o seu programa hoje falando dessa cidade. A sua fala é fruto da sua paixão por Manaus. Eu vi a entrevista que você fez aqui com o Elson. Nenhuma surpresa para mim. Eu sei o quanto você ama Manaus. Eu amo mesmo. Eu sei o quanto você quer ver essa cidade bonita, bem cuidada. Eu quero mesmo, secretário. E olha, amigo, eu me dedico e eu já consegui ouvir algumas coisas. Eu já encontrei pessoas que me disseram, está valendo a pena eu pagar meu imposto. Eu já encontrei pessoas, e vou dar o nome, o Jean Cleuter, filho do Cleuter Mendonça, advogado brilhantíssimo, tributarista. Sem dúvida. Me ligou esses dias para me dizer assim, Sabá, eu fui a São Paulo,
Passei 20 dias. Cara, a gente volta e te vê a nossa cidade diferente, mais bonita, mais alegre. Humberto, quando eu voltei da pandemia... Isso é só o começo, né? É só o começo. Manaus vai ficar mais bonito e mais alegre. Mas muito mais. O Davi pegou uma cidade com orçamento menor de 1 bilhão e 800 milhões a menos do que aquele praticado pelo Arthur. O Davi está colocando as coisas dentro daquilo que é possível nos seus devidos lugares. E o Davi tem outra faceta parecida do Gilberto, rapaz. Ontem nós tomamos café no bairro Monte Sinai, eu, ele e o Renato. Ele de repente pediu uma caneta, a senhora deu, ele pegou um lenço e começou a fazer umas contas aqui com relação à arrecadação, economia, o que ele está fazendo. Ano que vem, essa cidade vai bamburrar. Manaus vai ver o que é uma gestão em favor das pessoas. Deus te ouça. Mas é isso que vai acontecer, nós vamos depender só de Deus, porque nós temos à frente da cidade um pé no chão do morro, o Humberto, que não tem nenhum empavonamento com o cargo de prefeito de Manaus, é um cara que precisávamos de alguém como o Davi para a gente... Sem o rei na barriga. Sem rei na barriga. Olha, nós saímos dessa situação de dificuldade orçamentária, nós estamos atravessando a pandemia, a prefeitura já está vacinando pessoas de 18 anos, enfrentamos uma cheia que foi a maior da história, e a prefeitura vem dando resposta, e a resposta é rápida. E vou lhe dar um exemplo. A Bola das Letras tornou-se um movimento de orgulho para as pessoas de Manaus. Eu vejo culto sendo feito, culto religioso em torno da Bola das Letras. Olha. Eu vejo pessoas, Humberto, fazerem book de aniversário de 15 anos na Bola das Letras. Houve um atentado nela. Houve um atentado. Eu chorei. Criminoso. Eu chorei quando aquilo aconteceu. Mas foi preciso só 24 horas para ela se reentregue à população como ela merece e que o nosso povo deseja. É assim que é a prefeitura do Davi. Rápida, ágil. A gente não olha para trás. A prefeitura do Davi não tem retrovisor. A gente só olha para frente. Sabe, me diz uma coisa. Já tivemos uma época aqui em Manaus que embelezavam ali o Largo de São Sebastião e faziam tudo bonitinho ali naquela área linda de Manaus, merecedora de todos os elogios, da visita de todos os turistas, e a periferia continuava abandonada, horrível. A prefeitura vai chegar na periferia. O que eu estou vendo nas calçadas das áreas mais centrais de Manaus, esse embelezamento, né? Quer dizer, Manaus vai ficar muito mais vaidosa por causa disso. Vai chegar na periferia, os moradores da periferia merecem esse item que traz orgulho, traz um sentimento de alta qualidade de vida. Isso vai acontecer na periferia, Sabá? A conjugação é outra. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Dia 1º de janeiro, o Davi tomou posse às 14 horas. Tinha um vácuo de poder, porque o mandato do Arthur acabou dia 31, meia-noite. O Davi só foi tomar posse às 2 da tarde. Sabe onde a prefeitura do Davi começou 8 da manhã? Na colônia Antônio Aleixo. Eles nunca tinham visto tanto trabalhador, tanta máquina. Nós ficamos uma semana dentro da colônia Antônio Aleixo. Sabe por quê, Humberto? Porque nós dizíamos na rua, na campanha, nas noites, que tudo que nós queríamos era trazer a prefeitura de Manaus mais para perto daqueles que mais precisam. Bacana. E no caso da CEMUSP, eu perguntei lá do Zezinho, por onde costumeiramente esta secretaria começa o ano? Ele disse sempre na Praça 14, por conta de que com a pandemia não tem eventos na Ponta Negra, nem na Itaúba, nem no Amarelinho. Então esse ano está previsto Praça 14. Eu disse, nós não vamos começar na Praça 14, nós vamos começar na colônia Antônio Aleixo, como se isso representasse um simbolismo daquilo que nós dizíamos, muito bacana, daquilo que nós falávamos. Porque o que as pessoas estão acostumadas a ver? Na campanha o político diz uma coisa, no exercício da função ele é completamente diferente. É por isso que nós somos desacreditados, é por isso que as pessoas não confiam na gente. Então, meu caro Humberto, você falava ainda há pouco dessa questão menor, pequena, da não continuidade da coisa. Eu aprendi com o Gilberto isso. Olha, a gente cuida do distrito industrial
como nunca nenhuma outra prefeitura cuidou. Nós temos um distrito de limpeza dentro do distrito com 100 homens. Porque, Humberto, é inaceitável esse modelo que é vitorioso, que é responsável pela alavanca que é a nossa economia, que é um exemplo, é o projeto econômico mais exitoso desse país, ele ser uma vergonha de abandono por parte do poder público. Qual é o lance do Davi? O Davi não quer saber quem fez, quando deixou de fazer, se a responsabilidade é do governador, é do presidente. Vou te dar um exemplo. Esses dias a nossa prefeitura lavou a ponte Rio Negro, toda cheia de mato pela beirada. Jornalista Felipe Dal. Nós fomos para lá, limpamos, lavamos. Esses dias eu lavei o entorno do Teatro Amazonas, Humberto. O teatro é de todos nós, independente de ser... Lá quando você fala lavamos, é com água mesmo, o carro-pipa lá, tá lavando. 6 carros pipa e um na frente, que é um jato forte. Eu estava lá junto, tirando aquele lodo sujo que fica no pé da parede, sim. E eu aviso o Apolo, que é o dono do teatro. Sim, Marcos Apolo, secretário meu parceiro, meu amigo. Marcos, eu tenho carro-pipa, então eu vou lavar. Me diz uma coisa, Sabá. Eu já extrapolei o tempo, vamos extrapolar mais um pouco. Me diz uma coisa. Eu conheci uma pessoa nos Estados Unidos, eu estava visitando o cemitério de Arlington, lá em Washington, D.C., e eu perguntei dessa pessoa por que, de onde nasceu essa cultura dos cemitérios americanos serem limpíssimos. Os cemitérios americanos todos são lugares onde reina a paz, a tranquilidade, o canto dos pássaros. É um lugar maravilhoso. Eu perguntei para ele, de onde é que vem essa prática? Aí ele disse, Humberto, é o seguinte, muitas pessoas enterradas nos cemitérios nos Estados Unidos foram muito desrespeitadas durante a vida. Essas pessoas, como todas as pessoas no mundo inteiro, têm momentos de desrespeito. Mas aqui nos cemitérios americanos, depois que elas se foram, elas só merecem uma coisa: respeito. E mantemos os cemitérios assim por respeito a todas as pessoas que, de certa forma, fizeram a diferença durante a vida. Eu tinha a maior vergonha dos cemitérios em Manaus, porque só recebiam, e isso é uma opinião minha, capinagem na véspera do Dia das Mães, na véspera do Dia dos Pais e também no Dia de Finados. Essas eram as 3 coisas. Iam lá, capinavam e você visitava fora dessas épocas, uma vergonha, o matagal, bandidos, uma série de coisas. Eu visitei pela primeira vez na minha vida, semana passada, o cemitério do Tarumã. Eu visitei o cemitério de São João Batista e me deu orgulho de ver o que eu vi, me deu orgulho de ver que o respeito aos mortos, através da conservação, da limpeza, agora é uma nova novidade em Manaus. Vocês vão continuar fazendo isso? Foram vocês que fizeram aquilo lá? Quando o Davi assumiu, os cemitérios estavam às escuras. Todos, sem nenhuma. Nós temos 10 cemitérios, 6 na área urbana e 4 na área rural. Aqui perto do aeroporto tem um cemitério chamado Nossa Senhora da Piedade. Ele era o retrato do abandono. Não dá para dizer que aquilo era a responsabilidade de alguém, quanto menos de uma prefeitura. Humberto, eu também tinha vergonha disso e não compreendia a falta de respeito por aqueles que estão lá. Sabedor nós que somos, que um dia somos nós que estaremos lá. Minha mãe está no São João. A Lúcia, a mulher do Davi, está lá. A minha mãe também está no Sua São mãe está lá. O Gilberto está lá. No Tarumã está o amigo meu que a Covid levou. Eu vou te dar aqui uma informação. Eu fico com um olho no padre e outro na missa. Esta semana eu vou estar no Tarumã, na sexta e no sábado, no cemitério Tarumã, com 400 homens. Eu não posso esperar chegar uma data comemorativa, porque o cemitério Tarumã é enorme. Tem mais de 130 mil pessoas sepultadas. E na véspera de uma data como a dos pais ou das mães, ou seja ela qual for, ainda mais nesse episódio que envolve a Covid, as pessoas foram segregadas. Elas foram proibidas, Humberto, de chegar até ali, o pé da cova, para uma última despedida. Sim. Elas choraram do lado de fora das grades. Eu sofri muito, Humberto, com todo esse sofrimento das pessoas.
Hoje você vai nos cemitérios, eles estão todos iluminados a LED. Eles são bonitos. Um dia desse nós fizemos a inauguração, nós fizemos, de perdoe dizer assim, a inauguração do túmulo do Arlindo Júnior dentro do São João Batista. Rapaz, os familiares, os amigos, o Carlão, o filho dele, proporcionaram a todos nós um evento maravilhoso. E lá o Zezinho Cardoso disse que ele tinha orgulho de estar ali, porque ele tinha a sensação de estar num cemitério da Europa. Tamanho cuidado. Pelo respeito. Pelo respeito. E eu ouço, olha, Humberto, eu ouço as pessoas falarem, o cemitério da Argentina, o cemitério não sei de onde. Humberto, turistas vão visitar esses cemitérios. É assim que eu penso, ser visitação pública permanente. Muito legal. E eles são muito bem cuidados, Humberto. Todos. Se você for num cemitério rural da Prefeitura de Manaus, ele não envergonha nem o Davi. Me convide que eu vou. Eu quero ver. Eu levo de barco para você isso. se emocionar. O Perón e a Evita Perón estão enterrados no cemitério La Chacarita, em Buenos Aires. Tem filas diárias de pessoas visitando os túmulos, quer dizer, isso vai acontecer aqui, porque nós temos Eduardo Ribeiro aqui enterrado no São João Batista, o governador que fez o que fez por essa cidade, inclusive o Teatro Amazonas, e ninguém nem sabe onde é o túmulo dele. Ninguém nem sabe onde fica. Eu visitei Dom Leonardo Acebirco de Manaus. Eu fui fazer por ele um convite, que se a pandemia permitir, a missa deste final de ano de 2 de finados, que ela seja feita dentro do cemitério. Bacana. Porque dentro do cemitério tem uma igreja linda, lindíssima, maravilhosa. Lindíssima. E que ela já é o cenário de fundo aonde ele estiver rezando a missa. Eu disse, a gente não atrapalha o trânsito lá fora, o cemitério está todo iluminado e eu coloco todas as cadeiras que precisarem para as pessoas sentarem, e se ainda tiver a obrigatoriedade do distanciamento social, tem espaço para que as pessoas possam sentadas e elas assistirem uma missa como nunca assistiram. O seu sonho já está no ar. Secretário Samar Reis, muito obrigado. Obrigado pela entrevista. Leve o nosso respeito e fraternidade ao prefeito Davi Reis. Davi Almeida. O Reis é o meu filho. Davi Reis é seu filho, presidente da Câmara Municipal. Da Câmara Municipal de Manaus. Davi Almeida, e também a todo mundo da equipe do Elson Andrade, de toda a equipe da CEMUS, todo mundo dos garis. Leve meu carinho para todos. Esses heróis. Obrigado. Obrigado. Privilégio a Prefeitura do Davi está tendo a oportunidade de estar aqui no teu programa. Obrigado, secretário. Um abraço no Holanda, viu? Darei. Gente, por hoje é só. Amanhã a gente volta. Dona Margarida, que saudade. Bom era o tempo que a gente ficava junto, né? Era bolo de cenoura, bolo amanteigado com cobertura de chocolate. Eu te mando as receitas, viu? Porque saúde aproxima. Apvida, saúde pra valer.